Bem, vamos ver agora a terceira alternativa de financiamento do déficit, né? A gente está imaginando, como nós vimos nos vídeos anteriores, um déficit de 100 bilhões, né? Um aumento de gastos de 150 bilhões e uma arrecadação de apenas 50 bilhões. Então a gente tem aí um déficit de 100 bilhões. Nós vimos a primeira alternativa, vimos a segunda alternativa. A primeira alternativa era aumentar tributos, a segunda alternativa era aumentar a dívida, né, emitindo títulos, vendendo obrigações do Tesouro. Essas duas alternativas não eram inflacionárias, como nós já vimos. E agora vamos ver a terceira alternativa, que é ampliar a base monetária aqui, tá? Emitir moeda, né? Aumentar a base monetária, né? Então, a primeira operação, são duas operações também. A primeira operação implica num aumento da base monetária, quer dizer, a gente tem aqui um aumento, uma ampliação da base monetária, tá? E, em conjunto, a gente tem a venda de obrigações, de títulos, né? De títulos ou obrigações do Tesouro, títulos com maturidade de 10 anos, né? Então, amplia-se a base monetária e vende-se títulos com maturidade de 10 anos, né? Esses títulos são vendidos ao BC. O Banco Central absorve esses títulos, compra esses títulos, né? Então a gente tem aí uma ampliação da base monetária e venda de títulos, né, que vai totalizar 100 bilhões. Né? Então aqui 100 bi. Tá? Na prática, o que é isso? A gente está monetizando diretamente o déficit. Né? O governo está usando um recurso, uma prerrogativa chamada senhoriagem, do inglês seigniorage, que é um recurso, uma prerrogativa que os monarcas antigos da Idade Média tinham de cunhar moeda. Né? Então, quando os seus governos ficavam com déficits, né, eles reduziam a liga metálica das moedas. As moedas deveriam representar a quantidade de metal precioso que estava nelas. Então, por exemplo, uma moeda de prata, os governantes, os monarcas, usavam a senhoriagem, que implicava em reduzir a quantidade de prata daquela moeda. Né? E aí, com essa diferença, né, do preço da moeda, do que ela vale, do valor da moeda e do que ela representa em prata, né, com essa diferença eles pagavam as suas dívidas. Né? O nome disso era senhoriagem. Né? Só que hoje em dia não, né, o conceito vem de emissão monetária. Né? Quando o governo decide ampliar a base monetária, ele está usando a sua prerrogativa chamada senhoriagem. Tá? Então ele está monetizando diretamente o déficit orçamentário de 100 bilhões. Né? Então as administrações públicas, elas recebem dinheiro do BC, né, o valor obtido com a venda, e depositam, a venda de títulos, né, e depositam o montante na sua conta junto ao próprio BC. Tá certo? Então, repetindo, os governos, o governo, né, as administrações públicas recebem do BC o valor que foi obtido com a venda de obrigações do Tesouro, né, com maturidade de 10 anos, e depositam esse valor na sua conta junto do próprio BC. Tá certo? Essa operação, ela não gera aumento da base monetária. Por quê? Como é que a gente representa essa operação? Vou apagar aqui esses 100 bilhões aqui. A gente tem uma ampliação da base monetária que é igual a uma variação do CAP menos uma variação do DOAC. Eu vou explicar o que é isso aqui.
Tá? O CAP é o crédito às administrações públicas. Tá? Então, aqui, créditos às administrações públicas. E o DOAC é o depósito, são os depósitos à ordem, né, da administração central. Depósitos no Banco Central, né? Os depósitos do governo no Banco Central. Tá certo? Então, o governo, ele aumenta 100 bilhões de um lado e deposita, reduz 100 bilhões do outro. Tá? Ele acredita crédito às administrações públicas, quando ele emite, né, base monetária, e vende títulos para o Banco Central. Tá? Então ele recebe do Banco Central 100 bilhões da venda de títulos e depositam esse valor no Banco Central. Então aqui é um valor de mais 100 bi, depósito, e aqui é um valor de menos 100 bi, que é o crédito, né, que o governo obtém, crédito das administrações públicas que ele obtém do Banco Central. O impacto, então, é zero. Né? Então a gente pode dizer aqui que não houve esse aumento aqui da base monetária. A base monetária não se altera nesse caso. Essa operação não gera ampliação da base monetária. Então, não gera aumento da oferta de moeda e, consequentemente, não gera inflação, aumento da inflação. É uma operação 1, vou chamar isso aqui operação 1, né? OP1, tá? Que é a primeira operação. Ela é não inflacionária. Ela não é inflacionária, tá? Agora a gente vai ver a operação 2. Então, repetindo, a gente teve aqui um aumento da base monetária junto com a venda de obrigações do Tesouro com maturidade de 10 anos diretamente ao Banco Central. Então, as administrações públicas receberam recursos do Banco Central, porque venderam títulos, né, e depositaram na conta do próprio Banco Central. Então, o saldo líquido é uma variação nula, não há variação da base monetária, então não há efeito inflacionário, porque ele monetizou diretamente o déficit orçamentário. Né? Bom, agora a operação 2. A operação 2 é quando o governo, as administrações públicas, elas pagam pela compra de bens e serviços aos fornecedores. É o desdobramento da operação 1. Né? A operação 1 não teve impacto na base monetária. Agora, a operação 2, na operação 2, as administrações públicas vão pagar pela compra de bens e serviços aos fornecedores. Tá certo? Então, quando elas pagam, a variação vai ser assim, vai ter, né, um aumento da base monetária, tá? E esse aumento vai ser depositado nas contas do sistema não monetário residente. Então, há então aqui um aumento, um depósito, uma variação positiva dos depósitos à ordem do sistema não monetário residente, tá? Que são os depósitos no banco, nos bancos comerciais. Tá? Quando as administrações públicas compram bens e serviços, elas depositam dinheiro, pagam com cheque, como a gente viu nos vídeos anteriores, e depositam esse dinheiro nos bancos comerciais. Tá certo? Isso faz com que haja um aumento de reservas. Reservas desses bancos, nesses bancos. Né? Reservas bancárias. Esse aumento é de 100 bi. E esse aumento vai gerar uma elevação da base monetária. Tá?
Na verdade, eu vou reescrever para deixar mais claro aqui, porque tem dois aumentos de base monetária, isso vai confundir vocês. Eu vou fazer assim, tá? Vou pegar um aumento só, tá? Para não confundir. Primeira operação, vocês viram que não teve impacto nenhum, né? Já foi explicado, aquilo continua valendo. Na operação 2, a gente tem o seguinte, a gente tem um aumento dos depósitos à ordem do setor não monetário residente, empresas, lojas, bancos sem conta corrente, né, os bancos, instituições financeiras não monetárias, né, e esse aumento dos depósitos totalizou 100 bi. Tá? Esse aumento dos depósitos vai, obviamente, aumentar, delta aqui, né, aumentar o R, as reservas bancárias, né, em 100 bi. E esse aumento das reservas bancárias, aí sim, vai aumentar a base monetária em 100 bi. Tá? Então a gente pode descrever, usando aquele esquema, né, da seguinte forma: aumento da base monetária vem como decorrência de um aumento das reservas. E esse aumento é uma retirada dos depósitos à ordem da administração central, né, depósitos que o governo tem no Banco Central, então ele retira dinheiro dos depósitos do Banco Central, que ele tem, né, e coloca esse dinheiro, deixa eu botar aqui o delta aqui que eu esqueci. Ele retira dinheiro dos depósitos que ele tem no Banco Central, que o governo tem, né, o DOAC, né, e aumenta os depósitos à ordem do sistema não monetário, do setor não monetário, melhor dizendo. Tá? E esse valor é um impacto de 100 bi. Quer dizer, esse impacto de 100 bi, ele eleva a oferta de moeda pelo multiplicador bancário. Tá? O multiplicador age nesse processo aqui, da base monetária para a oferta de moeda é o multiplicador. E por fim, né, pela ação da teoria quantitativa da moeda, a gente tem um aumento da inflação. Tá? Então, esse financiamento na operação 2 se torna inflacionário. A operação 1 não é inflacionária, mas a operação 2, quando o governo vai pagar seus fornecedores e colocar a moeda no sistema não monetário, via depósitos, pagando com cheque, aí sim ele vai expandir a oferta de moeda, porque a base monetária é multiplicada pelo sistema bancário, e vai gerar inflação. Tá? Então, esse efeito inflacionário decorre da monetização de um déficit orçamentário persistente. Quando o governo monetiza esse déficit persistentemente, vai gerando déficit, vai monetizando esse déficit, ele vai gerar inflação. Tá? Então existe uma lei, para situar, né, pegar o lado institucional também desse fenômeno da monetização do déficit, existe uma lei no Banco Central Europeu que impede o Banco Central, chama-se artigo 104 do Tratado de Maastricht, que foi o tratado que instituiu a zona do euro. Né? Esse tratado, o artigo 104 do Tratado de Maastricht, ele impede o Banco Central Europeu de comprar obrigações do Tesouro em mercado primário. O Banco Central não pode comprar obrigações do Tesouro, Banco Central Europeu, no mercado primário. Tá? Então, o governo não pode emitir obrigações, títulos, né, e empurrar goela abaixo do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu não pode comprar.
Se o governo fizer isso, o Banco Central Europeu não compra. Tá? Mas ele pode comprar no mercado secundário. Reparem que, lembrando, o mercado primário é onde o título é lançado pela primeira vez. Né? No mercado secundário, o Banco Central pode comprar. Tá? E no mercado secundário vai haver também impacto inflacionário. Se o Banco Central comprar esses títulos no mercado secundário, se o governo conseguir colocar no mercado primário, tiver comprador, e o Banco Central Europeu, no caso, comprar no mercado secundário, ele vai gerar inflação também. Não interessa esse mercado primário, mercado secundário. Vai haver aumento da base, vai haver aumento da base monetária, vai haver ação do multiplicador, a oferta de moeda vai crescer e pela teoria quantitativa da moeda, esse aumento da oferta de moeda vai gerar inflação. Então, mesmo no mercado secundário, onde o Banco Central Europeu pode atuar, né, se ele fizer isso, se ele comprar esses títulos e monetizar o déficit, ele vai gerar inflação. Mas ainda assim, como garantia institucional, o artigo que eu citei, o artigo 104 do Tratado de Maastricht, impede o Banco Central Europeu de comprar títulos do mercado primário. Quer dizer, o governo não pode vender diretamente no mercado primário títulos, né, para monetizar um déficit para o Banco Central Europeu. Tem que ser feito isso no mercado secundário. De certa forma, atrapalha um pouco a expansão da base monetária, a monetização do déficit via aumento da base monetária. Né? Esse artigo ele é uma trava, mas não é uma garantia, porque no mercado secundário o Banco Central Europeu pode comprar esses títulos. Tá certo? Então, vimos aí as 3 formas de financiamento de um déficit, né, gerado por uma expansão de gastos. Né? Os gastos atingem 150 bilhões, a arrecadação é só 50 bilhões, então gera-se um déficit de 100 bilhões. No primeiro vídeo nós vimos o financiamento por aumento de tributos, aumenta 100 bilhões de tributos, né? O governo arrecada mais. No segundo vídeo nós vimos a venda de títulos, mas sem expansão da base monetária, apenas o governo vendendo títulos. Né? E nos 2 vídeos, tanto pelo aumento da arrecadação quanto pela venda de títulos, emissão de títulos, o governo financia o déficit sem gerar inflação. Agora, nesse vídeo aqui, a gente está vendo que quando há aumento da base monetária, mesmo que haja financiamento via emissão de títulos, né, quando há aumento da base monetária, a gente tem um impacto inflacionário, seja no mercado primário, seja no mercado secundário. Tá certo? É isso então. Né? Na próxima aula a gente vai ver já um outro assunto. A gente terminou aqui esse assunto sobre controle do multiplicador e controle da base monetária. Esse assunto que nós vimos em aula presencial e agora em aula em vídeo, esse assunto está relacionado à oferta de moeda. Né? Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre a oferta monetária, mas vai ver já a demanda por moeda, né? O lado da demanda. Né? Também tem toda uma teoria da demanda por moeda, né? Ou da procura por moeda, procura por dinheiro. Né? E a gente vai ver isso nas próximas aulas. É isso, obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo, até a próxima videoaula.